seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E hoje eu quero falar sobre um tema que muitos nutricionistas devem ter passado por isso ou estão passando por isso e que eu acho super importante de compartilhar com vocês. O tema de hoje é transição de nicho. Como eu posso fazer para fazer essa mudança do nicho e explicar para minha audiência essa mudança? Então, cola nesse vídeo que você vai aprender como fazer da melhor forma. Bora lá? Bom, desde que eu comecei em 2011 a fazer estágio com pesquisa, eu caí de paraquedas em projetos com obesidade. E eu comecei então a estudar e me aprofundar no tema de obesidade. E nas pesquisas, a gente trabalhava muito com mulheres. A maioria dos estudos era com foco em emagrecimento feminino. E conforme eu ia estudando, ia criando esse laço, eu fui entendendo que eu gostaria muito de trabalhar com o público feminino e por ter habilidade nessa área de emagrecimento, por estar sempre estudando, aprimorando os meus conhecimentos, lendo artigos sobre esse tema, eu decidi começar a trabalhar com emagrecimento. Só que quando eu comecei a atender, eu não tinha um nicho definido. Eu comecei numa clínica e o que aparecia eu atendia. Então eu atendi desde uma senhora idosa que queria ganhar peso porque ela estava perdendo peso e ela tinha inúmeras alergias alimentares. Temos vídeos sobre isso aqui. Adolescente que queria ganhar massa magra, tentantes, idosos que tinham cardiopatias, e eu atendia uma infinidade de condições diferenciadas. E para uma pessoa recém-formada atender tudo isso era uma coisa muito louca, porque eram condutas completamente diferentes, com faixas etárias diferentes, gêneros diferentes, e eu ficava, meu Deus, eu não vou dar conta disso tudo. E aí, quando eu mudei dessa clínica para um consultório, a maioria dos pacientes que me procuravam eram mulheres que queriam emagrecer. E aí eu comecei a ver que eu gostava dessa área do emagrecimento. Eu me sentia muito mais confortável de atender esse tipo de paciente, porque eu já tinha ali a experiência da pesquisa. Por mais que a pesquisa ela tenha suas particularidades, seja um pouco diferente do atendimento em consultório, você aprende muita coisa que você adapta e consegue aplicar ali no dia a dia de atendimento, né? Porque o que acontece é que muitas vezes a pesquisa é uma realidade que não dá para ser aplicada nos atendimentos e a gente precisa fazer adaptações para essa realidade. Bom, e aí eu comecei a atender com foco mulheres que queriam emagrecer. E apareciam mulheres de emagrecimento e aí eu decidi focar nessa área. E aí o que aconteceu? Parei de atender, mudei de cidade, terminei doutorado, veio pandemia, não sabia o que fazer, falei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Então, criei um Instagram com foco em emagrecimento feminino. Falo com mulheres, falo de emagrecimento, cheguei a vender desafios para essas mulheres que queriam emagrecer, com o intuito de emagrecimento, elas tiveram resultados bacanas. Cheguei a fazer alguns poucos atendimentos online, mas eu comecei a sentir que eu já não amava de paixão aquela área de emagrecimento. E aí, no meio da pandemia, vários workshops rolando, várias coisas acontecendo, eu comecei a assistir vários workshops diferentes, né? Workshop de marketing, de finanças, de maquiagem, de moda, de nutrição, né? De atualização da nutrição. E aí eu experimentei diferentes áreas, fiz workshop de nutrigenética e nutrigenômica, que é algo que eu amo, de marketing para a área da nutrição, e cheguei na tentante. Nutrição e fertilidade. Bom, eu, na minha faculdade, no meu aprendizado, eu não aprendi saúde da mulher, nem a nutrição na tentante. Eu aprendi, então, as doenças que atingiam ambos os gêneros, homens e mulheres, então, obesidade, diabetes, cardiopatias, nefropatias. E quando falava de nutrição com foco maior na mulher, a gente via da gestante e ali nutrição materno-infantil, sem pegar o antes dessa mulher estar gestante, como preparar um corpo para uma gestação. E aí eu comecei a estudar, e eu lembrei que uma das disciplinas favoritas que eu tive na faculdade foi embriologia. Pasme, a pessoa amou embriologia, eu adorava a professora, e ela falava, na semana tal, o coraçãozinho se desenvolvia, já podia ouvir os batimentos do bebê, na outra semana, braços e pernas se desenvolviam, fechamento de tubo neural, órgão XYZ se formava, e eu achava isso incrível, como um corpo consegue gerando um outro corpo, suprindo as necessidades para gerar um outro corpo. Isso é incrível, né, gente? E aí eu comecei a ligar os pontos. Ter amado o workshop,
ter lembrado da minha disciplina favorita na graduação, que não foi a única favorita, não foi a minha master preferida, né, mas foi uma das favoritas, e comecei a pensar, por que não mudar de nicho? E aí, um dos cursos que eu fiz, né, lembrando, tudo isso aqui que eu falei, eu não fiz o curso de tudo isso. Eu fiz o workshop gratuito, inclusive a da nutrição na fertilidade. Eu fiz o workshop gratuito, eu tô namorando comprar o curso. Eu comprei o curso das meninas de SOP, que eu achei incrível. E aí eu comecei a introduzir esse tema de nutrição e fertilidade, estudando saúde da mulher. Por quê? A fertilidade, ela pode ser afetada por algumas doenças que afetam o aparelho reprodutor feminino, como a SOP, a endometriose, e a nutrição ajuda muito nessas doenças. Então eu precisava aprender essa base antes de eu querer começar a atender mulheres e ajudar na fertilidade. Porque meu medo era começar a me intitular nutricionista nessa área, que ajuda, não me intitular especialista, mas me posicionar como uma nutricionista que ajuda as mulheres a engravidar e começar a pipocar mulheres com essas questões relacionadas à saúde da mulher e eu ficar sem saber muito o que fazer. Então, eu comecei ali me aprofundando em saúde da mulher. Comprei 2 cursos de saúde da mulher e, como eu estava falando, voltando um pouco, num dos cursos de marketing que era focado em consultório que eu fiz, a minha tutora, a gente tem uma tutora, sugeriu que eu ampliasse, por eu trabalhar só com emagrecimento feminino, ampliasse para nutrição na saúde da mulher também. E aí eu comecei a pensar em como fazer essa migração de nicho, né? Não é que eu vou parar de atender o emagrecimento, mas que hoje, para mim, trabalhar com emagrecimento só não tá mais suprindo uma necessidade minha interna que é o meu propósito de servir as mulheres. E aí eu tô começando com essa ampliação. Eu gravei um vídeo falando sobre endometriose, porque eu descobri esse ano endometriose. Então eu achei que a melhor forma era, nesse mês de outubro, começar a falar de saúde da mulher um pouco mais e trazer um pouco mais desse conteúdo. E aí, eu tô em conjunto estudando mais sobre essa área, inclusive na área da modulação intestinal, eu tô focando mais nessa área, que tem muita coisa bacana e nova que eu quero depois trazer pra vocês, que eu tô estudando sobre essa área. E tô também começando aí a fazer cursos, vou comprar um livro sobre o tema de nutrição e fertilidade. Futuramente eu quero fazer o curso, mas até o final do ano eu não vou comprar nenhum curso, porque eu quero realmente completar todos os cursos que eu tô fazendo para poder iniciar novos cursos. E assim eu tô fazendo essa transição. Como eu não fiz uma mudança brusca, não fiz um 360, continuei falando com o público feminino, então acabou sendo mais fácil, porque eu não vou precisar adaptar muito a minha linguagem. Vou continuar com a mesma linguagem, mas vou trazer conteúdos diferentes sobre outros temas que não só sobre emagrecimento. Então a mudança não foi brusca. E aí eu queria falar algumas estratégias para quem quer mudar de nicho, mas mudar completamente de nicho. Por exemplo, eu atendo oncologia, mas eu vi que agora eu gosto de atletas. São coisas completamente distintas. O que você tem que fazer? Primeira coisa, quando a mudança é muito brusca de nicho, né? Você, nas redes sociais, vai perder seguidores. E você tem que entender e acolher isso, porque, realmente, se você trabalha, por exemplo, com público oncológico, às vezes a pessoa não vai ter interesse em querer saber sobre qual o melhor pré-treino que ela tem que tomar, né? Porque, naquele momento, ela tá atravessando uma doença, ela não quer ser um atleta, ela não quer focar nisso. Então, precisa entender que isso vai acontecer. E que você vai começar a atrair as pessoas certas por meio do seu posicionamento diferenciado. Então não se apegue a esses números. Você tem que estar preparado que toda mudança causa essa bagunça, esse caos na nossa vida, mas que a gente precisa estar preparado porque é uma transição até você estar realmente totalmente posicionada naquele novo nicho. Outra coisa, você vai precisar pensar em parcerias, principalmente parcerias inusitadas daquele nicho. Então, por exemplo, quando eu penso no nicho de saúde da mulher, eu tenho uma gama de possibilidades para atrair essas mulheres. O mais óbvio seria eu fazer uma parceria com uma ginecologista ou um ginecologista, pensando na saúde feminina, né? Só que eu posso fazer parcerias, como por exemplo com esteticista, parceria em salão de beleza, parcerias em academias, né, que tem ali um público feminino ativo. Então seriam parcerias diferentes que eu poderia estar fazendo fora dessa casinha. Para uma pessoa que está pensando ali em atletas, ela tem que procurar locais onde esses atletas estão. Então, por exemplo, academias ou escolas de natação, depende se você vai subnichar isso para uma modalidade específica ou se você só quer trabalhar com pessoas que desejam ali ter
um corpo sarado, mas que não querem competir. Você também pode pensar em eventos que tem na cidade, como por exemplo, tem maratona aqui na minha cidade. Pode pensar em fazer uma divulgação do seu trabalho ali. Então, pensar em quais parcerias você pode fazer que saiam ali da caixinha, né, que não seja o mais do mesmo, que você poderia encontrar essas pessoas. E ir fazendo essa transição naturalmente nas suas redes sociais. Se você acha que é melhor você chegar para sua audiência e falar, gente, olha, eu vou mudar de nicho, eu vou passar a atender fulano, ciclano, beltrano, o nicho X, eu quero atender essas pessoas porque eu me encontrei nesse tipo de público, eu agradeço quem me segue, quem quiser pode continuar me seguindo, porque vão ter dicas, sempre tem dicas que servem para todo mundo, né, para todos os nichos. E você pode chegar e falar, ou não, você fazer essa transição natural e mudando suas postagens, o seu posicionamento, mudar sua bio, mudar ali as coisas que vão mostrar que você mudou de nicho. No meu caso, eu não falei com a audiência porque a minha transição de nicho ela é algo que não é muito brusco. Então eu vou fazendo postagens ali diferentes, direcionando o meu público para o que realmente eu quero. Eu não quero mais falar só de emagrecimento. Eu quero tratar mulheres com endometriose, com SOP, com outras doenças. E o meu próximo passo é depois trabalhar apenas com mulheres tentantes e cuidar delas. E mais uma vez, o emagrecimento vai estar ali também. Porque eu lembro que uma das minhas primeiras pacientes que atendi no consultório, quando eu saí da clínica, ela era uma mulher que me procurou para emagrecer porque ela queria engravidar. Então ela era uma tentante acima do peso e que a médica pediu que ela procurasse um nutricionista para que ela perdesse peso. Então, como eu não vou eliminar 100% do nicho que eu estou aí nessa transição, eu consigo fazer essa transição sem precisar dar grandes esclarecimentos para a audiência. Mas quem se sentir mais à vontade de esclarecer para sua audiência que está fazendo essa transição desse jeito, que está mudando de nicho, tá tudo bem. E quem quiser, faz assim aos poucos essas mudanças que as pessoas vão entendendo. E aquelas que não sentirem que você é realmente o que ela procurava, ela vai parar de te seguir, não vai te procurar para agendar uma consulta. Mas com toda certeza, quando a gente descobre o que realmente a gente quer trabalhar, quem realmente a gente quer ajudar, as pessoas começam a vir, a nos procurar. E aí a gente começa a fazer o nosso trabalho e essas pessoas começam a divulgar todo o nosso trabalho e fazer o marketing boca a boca e tudo começa a dar certo. Bom, pessoal, esse vídeo eu quis compartilhar um pouco sobre a minha história, o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando, porque tem muitos nutricionistas que começam a trabalhar numa área porque é algo que surgiu, foi uma oportunidade, mas ela vê que não é aquilo ali que ela ama, que é a paixão dela, que brilha os olhos dela, que faz ela todo dia levantar querendo ajudar aquele público, e tá tudo bem. Por exemplo, eu odeio a nutrição esportiva. Odeio uma palavra forte, né? Eu não gosto da nutrição esportiva. Então é uma área que eu não queria trabalhar. E tá tudo bem, mas eu sei que tem nutris incríveis que amam essa área. E aí fica para elas fazer esse trabalho de ajudar as pessoas que querem, então, maior rendimento, maior performance em competição. E o importante é você estar feliz no seu trabalho. Quando a gente está bem com a gente, gosta do que faz, o nosso trabalho ele fica melhor. Então, se você quer mudar de nicho, vá sem medo. Não tenha medo. Vá, confie no seu trabalho que vai dar tudo certo. Agora, Nutri, eu quero que você faça o seguinte. Deixe seu like se você gostou desse tipo de vídeo para eu trazer mais vídeos falando um pouquinho aí da minha trajetória, né? Contando as minhas histórias. Mas eu vou te pedir para você colocar aqui embaixo se por acaso você está mudando de nicho. Qual nicho você estava ou está atualmente? Para qual nicho você gostaria de trabalhar? Me conta aqui que eu vou adorar saber. Quem sabe eu não te dou algumas dicas para você conseguir fazer essa transição com maior tranquilidade. Bom, um grande beijo, até o próximo vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!